Bom, vamos lá. Vou abrir aqui o artboard, o chat, o avatar, captura de janela. Bom. Esse aqui tá bem grande pro meu gosto. A música que tava no começo chama The Sun is Also a Warrior, só pra quem quiser procurar. Bom, vamos começar. A gente começa na linha do tempo. Muito tempo atrás. E eu vou escrever uma linha porque, na verdade, a história não é uma linha, mas como uma rede de eventos que se interconecta e se forma diferentemente até tudo está se conectando em diferentes lugares, diferentes causalidades e eventos que se conectam infinitamente e formam essa linha. Agora, nós temos que entender uma coisa simples. Para falar da propriedade, nós temos que falar da construção de uma narrativa. A narrativa da violência e a narrativa da opressão. A propriedade não se forma sem a opressão. A propriedade não se forma sem a criação das hierarquias formais, sem reis, sem servos, mas principalmente sem escravos. A construção dos escravos se forma a partir de uma construção final onde o ser humano, em sua não tão infinita sabedoria, constrói um mundo para si mesmo, onde tudo que existe e vai existir é colocado um preço, e um preço que é destruído e reconstruído ao valor da pessoa. Quanto vale um pedaço de pão? Quanto vale um pedaço de terra? Quanto vale a vida humana? E são perguntas antigas e talvez filosóficas demais para um questionamento mais material, porém elas são importantes. A guerra não começa a partir de apenas desavenças, ou a guerra começa a partir de quando se tem uma propriedade que se possa tomar. E a guerra começa a partir da propriedade privada. E como esta propriedade surge? A partir do dinheiro, como é proposto. A partir da necessidade, como de cercar terras e colocar pessoas e colocar armas aqui, a partir da propriedade, a partir de um conceito natural, de uma hierarquia natural, como as pessoas vão dizer, em que algumas pessoas vão ter muito e outras vão ter pouco naturalmente, não. A propriedade surge a partir da escravidão. E da primeira forma de escravidão, a escravidão da mulher. Mas como você vai escravizar uma mulher se não existe o conceito de mulher? Como se escraviza, tá? Como você escraviza uma pessoa que não é construída desta forma? Como se escraviza esse elemento sem o conceito de gênero? E então, o conceito de gênero é criado. O gênero é criado de forma diferente em várias partes do mundo. O gênero tem diversas especificidades.
O gênero ele surge até naturalmente em algumas partes, e o gênero ele vai surgir de formas boas ou ruins, ou de forma mais anti-hierárquicas, porém o gênero surge. E nós temos que deixar uma coisa clara aqui. O gênero ele surge na propriedade, a partir na propriedade ocidental, como nós conhecemos no Levante. E o Levante é aquela região. A região do Levante é esta região aqui. É o Mediterrâneo, que é conhecida como o berço das civilizações. Isto aqui é importante porque o berço das civilizações é nesta área específica aqui. E as civilizações surgem nesta área por diversos motivos. Presença de recursos naturais, presença de força de trabalho. Você surge nesta área, por exemplo, no Nilo. A área do Nilo, por exemplo, surge por causa da presença de força de trabalho e do rio Nilo. As civilizações surgem no Eufrates por causa da riqueza do Eufrates em recursos e do Tigre também aqui, porque estes são rios de várzea. Estes rios eles têm períodos estáveis de cheia e de diminuição do fluxo. E por terem períodos estáveis de cheia e diminuição do fluxo, estes rios, o Tigre e o Eufrates, o Nilo, são as primeiras civilizações a se aparecerem no mundo. Só que essas civilizações, como assim chamamos, são conceitos um tanto quanto historicistas, porque essas civilizações não vieram do nada. E nessas civilizações, algum conceito de propriedade já existia, então a propriedade existe desde sempre? Não. A propriedade que permite civilizações de reis surgirem aqui no Tigre e no Eufrates, a propriedade que permite que estes grupos levantem-se, por assim dizer, são propriedades distintas das que temos hoje, mas ainda assim são cerceamentos populares físicos. São cerceamentos de recursos. São cerceamentos de organização. E como esses cerceamentos de organização eles se formam a partir da construção da propriedade, do gênero e da guerra. Bom, vamos começar uma coisa mais direta. Como algo que era de todos pertence a um? Como você justifica algo que era coletivo, não separado, não segregado, ser dividido e governado por uma pessoa? Isso não é uma justificativa fácil de se fazer. Se eu chegar na sua casa agora e falar essa casa é minha, você provavelmente você vai me dar um soco. Provavelmente você vai estar certo. Porque como você justifica você dividir a terra e dar essa terra para pessoas específicas? E como você justifica que essa terra que pertencia antes a todos pertencia a você ou a um rei? Como você justifica isso fisicamente? Através da ameaça de violência, através da ameaça da guerra.
E a guerra aqui se torna algo fundamentalmente distinto da guerra que a gente entende hoje, por exemplo. A guerra aqui se torna a guerra de proteção, talvez, mas não exatamente. A guerra aqui se torna uma guerra de defesa. Que eu quero? Mas a guerra de defesa, isso não é estranho? Não no mundo antigo. A guerra antiga era utilizada para a defesa dos interesses dos povos locais. E como isso se justifica? Primeira coisa que você tem que ter no conceito de propriedade privada é uma questão de força. E a primeira força que surge é a força do patriarcado no Levante. Esta força surge de formas diferentes, em locais diferentes, obviamente. Nada é igual no mundo, nada historicamente é perfeito, mas no Levante essas forças se dividem de formas. Nesta região, essas forças se dividem de forma patriarcal. Na Grécia, principalmente, e a Grécia ser patriarcal é importante. O patriarcado grego vai basear o nosso patriarcado no futuro. E quando o patriarcado grego baseia este nosso patriarcado, o patriarcado grego vai reconstruir no futuro a nossa forma de pensar. O Egito. A Grécia não é particularmente importante nessa época. A Grécia é um lugar que existe na Era do Bronze e fim do Neolítico. É um lugar onde os povos existem, obviamente. Mas ela não é um lugar importante. Existem lugares muito mais importantes. A Babilônia, o Egito, Ur. São cidades muito mais importantes que a Grécia, que tinham já filosofia avançada. A Babilônia possuía matemática, astronomia, até alguns começos de medicina formal há séculos. E neste meio a gente tem que compreender que quanto mais nós observamos, alguns efeitos em comum surgem. Primeiramente, a justificativa da propriedade se torna a mesma em qualquer civilização. Em sua fundamentação básica, ela se torna a mesma. Ela se torna fundamentalmente igual. A fundamentação básica da civilização é proteção de quem? Da terra e do seu povo. Mas para você justificar isso, você tem que proteger de alguém. E você protege daqueles que querem invadir sua terra. Se nós formos ver por Engels, um dos primeiros textos antropológicos a serem discutidos, a propriedade privada surge a partir da escravidão, e a escravidão cria a necessidade de que as pessoas tivessem, hereditariedade, e a partir da hereditariedade surge a necessidade do ser humano, dessas pessoas, não do ser humano, dessas pessoas materialmente, de criarem forças de opressão. E quando elas criam, e ainda falando em Engels, quando elas criam essa força de opressão de hereditariedade, a primeira força de opressão criada é a subjugação da mulher, porque agora você precisa saber quem é seu herdeiro de verdade. A relação sexual humana, o sexo humano era muito mais livre, muito mais aberto antes da criação da propriedade privada, e de repente agora a sexualidade da mulher é restrita, porque a do homem não é, especificamente. Então, com essa análise, você cria um dos primeiros textos antropológicos, A Origem da Família e da Propriedade Privada, do Engels. O Engels estava errado em vários aspectos, porque, era um texto antigo, mas o principal
para que é importante para nós, né, no surgimento da propriedade privada, é que quando o Engels afirma que ele estava, bom, falando da escravidão, a escravidão não é a primeira parte que acontece, mas sim a subjugação da mulher. A subjugação feminina leva à escravidão, não o contrário. Porque a partir do momento que a subjugação feminina acontece, a partir do momento que a escravidão feminina acontece, sendo a primeira forma de opressão, a escravidão é justificada. E a escravidão sendo justificada, ela se levanta para ser criada a propriedade. A terceira forma de propriedade que se levanta é a propriedade de terras. As terras eram comunalmente obtidas. E às vezes nem tinham demarcações de terras. Muitos povos não iam ter demarcações de terra até os europeus chegarem na colonialismo. Na colonização, a demarcação de terras, porém, fronteiras, funcionava diferente no mundo antigo do que funcionam hoje. Essas fronteiras, essas terras, essas construções de lei se formam a partir da divisão do ser humano em grupos. O escravo não pode ter terras. Primeira divisão dos grupos. Na Grécia, especificamente, em algumas cidades-estados, as mulheres não podiam ter terra. Em outras, as mulheres eram quem organizavam a terra, mas a propriedade sempre permanecia nas mãos do homem na Grécia. Enquanto no Egito as terras eram subdivididas e todas elas pertenciam ao faraó, mas enquanto as terras pertenciam ao faraó, você tinha permissão para cuidar das terras para sua família. E você trabalhava para o faraó. As terras agora são de uma pessoa, não do coletivo, não das pessoas, não da comunidade, não dos deuses até, de um ser humano. E para justificar isso, a gente tem que entender a formação das cidades. E na formação das cidades acontece um fenômeno bem curioso. Conforme os assentamentos, essas formações foram não maliciosas, ninguém chegou num momento e falou, hahaha, agora eu sou o rei. Apesar disso ter acontecido mais no futuro, mas e é literalmente isso, a pessoa chegava com um exército e falava, agora eu sou o rei dessa coisa. Não, isso não acontecia, pelo menos não no começo. O que acontecia, você tem um assentamento humano aqui, você tem uma cidadezinha aqui. Nesse assentamento humano você tem suas casas, você tem a sua área comunal, você tem casinhas aqui e tudo mais. E aqui você geralmente tinha uma grande fazenda. Essa fazenda era cuidada por todos, por causa que você precisava de todos esses recursos. E geralmente, quando os primeiros animais domesticados apareceram, você tinha alguns animaizinhos aqui. Porém, antes dos animais serem domesticados, o trigo foi domesticado, o arroz. E você tinha essas construções de fazendas aqui. E essas fazendas eram cuidadas por todos. Porém, um fenômeno acontece. Um fenômeno bem curioso acontece, que é nós começamos a notar que estes assentamentos tinham cercas, pequenas cercas aqui, ó, que protegiam dos animais selvagens. Porém, eventualmente se nota uma coisa curiosa: a presença de muros. A presença de muros na construção humana é importante, bem importante, porque muros, diferente de cercas, precisam ser mantidos, precisam ser patrulhados, precisam ser construídos e reconstruídos. Porque uma cerca
você constrói ela autossuficiente e você deixa ela lá. Um animal selvagem não vai quebrar a cerca. Se quebrar é só arrumar a cerca. Então, a maior parte dos animais selvagens nem vai tentar passar pela cerca. Não, não, não. Cercas são para animais selvagens. Os animais, na maioria dos casos, não vão passar. Você não precisa de alguém para ficar olhando a cerca o tempo todo. O muro você precisa. O muro você precisa de alguém para olhar. Você precisa de soldados, de pessoas, de alguém, de guardas, alguém que vai olhar, que vai patrulhar essas construções durante o dia e durante a noite. Você precisa de um ciclo de 24 horas. E é claro que uma pessoa não pode fazer isso, então você precisa de um ciclo de 24 horas onde existem trocas, existem pessoas que observam. A presença de muros, eventualmente nos assentamentos humanos, é uma das presenças mais importantes que existe, porque a presença dos muros constrói uma narrativa. Alguma coisa começa a incentivar que esses muros sejam construídos. E alguma coisa começa a incentivar que possivelmente, isso é especulativo, que possivelmente o aumento da classe militar. E a classe militar é composta fundamentalmente por homens militares de força que são treinados por causa da subjugação da mulher. As mulheres eram colocadas como objeto de proteção, elas pertenciam, elas não eram. Então você tem essa construção militarística que se torna cada vez mais militarística. E isso provavelmente cria uma classe. Você tem aqui a primeira subdivisão. Você tem primeiramente a classe dos soldados. E aqui você tem a classe dos não soldados. E quando você tem essa divisão de classe e de utilitarismo, por que isso aqui se torna uma classe no sentido mais claro, no sentido que nós entendemos como classe social? Porque os não soldados produzem para sustentar os soldados. Você tem que sustentar os soldados, porque o soldado está patrulhando aqui. O soldado patrulha aqui, o muro. Você está trabalhando aqui. Então você tem que sustentar o soldado. O soldado ele não pode produzir a própria comida. Então você tem que sustentar o soldado. Você tem que sustentar a classe. E você que é o ferreiro, você tem que fazer a arma para o soldado. E você que é o cara do couro, você tem que fazer a armadura para o soldado. Você que é o cara que domestica os animais, que tem algum animal domesticado, você tem que produzir domesticação, você tem que produzir treinamento para os soldados, para os animais que os soldados vão usar. Então, estas sociedades militarísticas começam a se formar em prol do militarismo, do soldado, do guarda, do que você desejar chamar, da classe militar. E quando a classe militar se forma, você tem a primeira formação da classe urbana e da classe rural. Veja, essas classes não eram divididas. A divisão entre o rural e o urbano não era clara. Você não tinha uma divisão entre você é o fazendeiro. Você não tinha uma divisão entre a fazenda e a cidade. Não. Aqui começa a divisão entre a sociedade urbana e o não urbano. E, bom, por que isso aconteceu? Vários motivos podem justificar isso acontecer. Assédio de grupos nômades, bandidos,
grupos que talvez tivessem passado por uma fome e estivessem saqueando locais. Possivelmente, medo mesmo, sem sentido. Pode ser também que alguém tenha tido uma coisa e alguém que se militarizou antes começou a assediar cidades que não se militarizaram, as cidades começaram a se militarizar. Vários objetivos podem ter causado essa militarização. Não precisa dessa militarização ter sido causada por um elemento específico. Não precisa dessa militarização ter sido causada por uma coisa. Essa militarização pode ter sido causada por N motivos, existem N motivos. Você pode ter se militarizado por causa de uma ameaça percebida que na verdade não existia, mas agora que você está militarizado, você começa a expandir e logo outras regiões se militarizam também. A militarização se torna um ciclo autodestrutivo, porque uma vez que alguém se militariza, uma vez que alguém começa a produzir forças militares que outros não possuem, os outros também começam, pelo medo da dominação, de se produzirem suas forças militares. E aí você entra na primeira era urbana. Na primeira era urbana, que começa a Era do Bronze. Na Era do Bronze, essas pessoas aqui se militarizam e impérios se formam. E com os impérios se formam as fronteiras. As primeiras condições de fronteiriças, pelo menos, neste sentido. As primeiras condições fronteiriças. E com as primeiras condições fronteiriças, você tem, pelo menos... Você tem agora agora você está escalando essa situação de um nível que você não escalava antes. O escalamento situacional aqui se torna cada vez mais e mais autodestrutivo. O escalamento situacional aqui se torna cada vez mais e mais fervoroso. E com isso, quando essa movimentação urbanística acho que a primeira documentação desse sentido foi a Arqueologia da Babilônia sobre a expansão militar, sim. E aí você tem um movimento, como o Matt já falou aqui no chat, você tem uma movimentação do campo para a cidade, do poder religioso e do poder político. E agora você tem cidades, você tem o gênero, você tem tudo isso. Agora começa uma característica que nós estamos bem muito mais à frente, que nós começamos a entender. Agora começa uma caracterização de opressão de gênero e da sexualidade. A opressão do gênero e da sexualidade se forma a partir da opressão local. Se forma a partir do que se chama da necessidade do controle de natalidade. O controle de natalidade se torna necessário para que os reis tenham seu poder justificado. E com o controle da natalidade, a sexualidade se torna uma ameaça. Uma sexualidade não normativa para reis se torna em si a ameaça. Se torna em si uma construção perigosa. A opressão de gênero, de sexualidade, começa neste período. Você pode notar que a opressão do gênero, da sexualidade, de formas não normativas, e tinham de formas diferentes, e se manifestava de milhares de formas diferentes. Não tinha só uma forma de opressão. A Grécia, por exemplo, não entendia a sexualidade da mesma forma que nós entendemos, assim como a Babilônia, assim como o Egito. Esses povos não entendem as mesmas coisas que nós entendemos, mas a questão é que estes povos, o que eles têm em comum é que eles oprimiam certas formas de sexualidade vistas como ameaça.
E essa ameaça era justificada a partir de vários elementos políticos e religiosos que se embrenhavam na cultura e se reproduziam culturalmente. Então aqui você tem uma construção. Você começa muros, por qualquer motivo que seja. E de repente você tem reis. Bandidos. Muitos povos, durante a história do Levante, a história que nós conhecemos, muitos povos foram dominados não por... eles não tinham reis e dominação antes. Muitos povos foram dominados a partir de, tipo, um povo chega e fala, agora a gente é o rei. Eles matam quem se opõe e falam que eles são os reis, não. Agora, aqui a gente é o rei agora. Vocês têm que se dividir. E isso aconteceu e estes eventos se repetem. Uma vez que a Grécia domina o Egito durante a Era Helenística, o Egito começa a ser imposto, começam a ter uma imposição de valores gregos, incluindo de uma misoginia grega que não existia no Egito previamente. A misoginia da forma grega não existia na região egípcia, desta forma, que era da forma grega. Logo, eles começam a impor isso também. As relações culturais se tornam interseccionais. Você tem a economia, você tem a cultura e você tem relações populares. Você tem a economia que é imposta, você tem agora propriedade, você tem agora cultura e aqui você tem agora meios militares que são impostos. E cada meio militar que é imposto, cada forma nova que é imposta, reforça a propriedade em si. E ao se reforçar a propriedade é reforçada a partir da construção de mais opressão. E aonde entra a guerra nisso? A guerra é a condição inevitável da propriedade privada. Tudo isso inevitavelmente vai levar à guerra. Tudo isso inevitavelmente vai levar à morte, à destruição. E aqui vamos entrar em um elemento mais direto. As pessoas que vivem nesta cidade querem continuar vivendo, mas agora a cidade se tornou praticamente um parasita de recursos. As cidades se tornam essas cidades se tornam parasitas de recursos. Estes lugares murados, estes lugares que agora são murados aqui, se tornam parasitas de recursos e eles começam a absorver recursos de tudo ao redor. Só que não existe só uma cidade, não existe só duas. As cidades começam a aparecer em vários pontos, a partir de vários momentos e a partir de várias áreas. Eventualmente, essas cidades materialmente iam começar a ter conflito pelos próprios recursos que elas parasitam. A construção da cidade, do conceito da divisória entre cidade e campo, cria uma relação parasítica da cidade com o resto. E então, ao criar esta relação parasítica da cidade com o mundo, quanto mais cidades aparecem, maior é a chance do conflito, porque eventualmente as cidades iriam conflitar pelos mesmos recursos, pelas mesmas necessidades. E não se trata de uma análise moral. Você morando numa cidade, se existe outra cidade que está tomando recursos de você, se você morando numa cidade, e se existe outra cidade aqui tomando recursos de você, eventualmente você vai ter que resolver essa problemática, porque você precisa desses recursos. Mas essa cidade aqui também precisa. E só existe uma alternativa para isso. Por causa que, claro, você pode enviar a diplomacia, você pode enviar tudo isso, mas isso não vai reduzir a natureza parasítica das primeiras cidades humanas. A natureza de construção das primeiras cidades humanas, de absorção de tudo para reis, porque
As cidades, elas não eram só centros urbanos onde as pessoas viviam. Não, não, não. As cidades eram centros de poder, de impérios. Cidades. As cidades não era só um lugar onde você ia para morar. Não era um lugar onde você vivia apenas. Eram centros de poder, centros comerciais mas principalmente eram centros de acumulação de recursos. Claro, essas duas cidades podem conversar e pode até ter paz, mas aí chega uma terceira cidade. Eventualmente, a diplomacia não vai ter força. Aí você fez a negociação com a terceira cidade, surge uma quarta e uma quinta. Eventualmente, você não vai ter recursos para trocar. Eventualmente, você vai ter que brigar. Eventualmente, você não vão ter recursos suficientes para sustentar todas essas populações que estão se juntando em questões que agora de poder não vai ter recursos. Porque se tiver uma seca, por exemplo, você vai manter a... Vamos supor que você tem um acordo comercial que você tem que trocar 10 toneladas de trigo por mês em troca de, digamos, 100 toneladas por 10 toneladas de cobre. Vamos colocar assim, ó. A cidade A troca 10 toneladas de trigo, a cidade B troca 10 toneladas de cobre. Esse acordo era um acordo bom até uma seca atingir a região toda. E agora o trigo, o valor perceptivo e necessário do trigo acabou de ir para a estratosfera. E a cidade A precisa do trigo para viver, e agora a cidade B quer aquele trigo, e o negócio começa a conflitar. Esses conflitos se tornam cada vez mais viscerais até os povos começarem a ter negociações de novo. Durante a Era do Bronze, as guerras eram particularmente menos violentas do que as guerras depois da Era do Bronze, porque as guerras da Era do Bronze, depois de um tempo, elas se tornaram menos violentas, elas se tornaram conflitos políticos, porque a Era do Bronze tinha recursos para sustentar o seu modelo. A Era do Bronze tinha recursos suficientes para se sustentar no seu modelo, até que um dia não teve. E quando a crise de recursos aconteceu, e quando a crise militar aconteceu, a Era do Bronze colapsou em menos de uma vida humana. Em menos de 50 anos, você vai de civilizações enormes, com cidades, para devastação total. Em menos de 50 anos, você vai de uma população urbana para uma população fugindo de centros urbanos, porque os centros urbanos que sobreviveram eram centros urbanos extremamente militaristas ou que tinham recursos o suficiente, como, por exemplo, civilizações do Egito. O Egito tinha recursos o suficiente para se manter organizado, mas, por exemplo, a Grécia foi de Vasco. A Grécia foi pro caralho. A Grécia já era. Enquanto o Egito estava... E o Egito também não ficou nas melhores condições. A propriedade privada. O que é a propriedade privada, então? Eu estou explicando tudo isso aqui, mas eu não expliquei uma coisa bem simples. O que é a propriedade privada? A propriedade privada é um cerceamento de poder. Fundamentalmente. Ninguém quer a sua roupa que você usa, ninguém quer a cama que você dorme. Não, não, não. Mas a terra é um cerceamento. A terra é um cerceamento. Como, por exemplo, comida ser propriedade privada é um cerceamento. E esses cerceamentos são violentos. Você precisa de uma necessidade de violência para ter estes cerceamentos. Porque é isso que é fundamentalmente a propriedade privada. Um cerceamento de poder. A propriedade privada não existe na natureza. Não existe uma árvore que fala eu pertenço a Joãozinho, não. A propriedade privada ela é fundamentalmente um cerceamento de poder. E é um cerceamento de poder político e econômico. Quem tem a terra, fundamentalmente, tem poder na propriedade privada.
Quem possui a terra fundamentalmente tem o poder. Quem possui a terra fundamentalmente tem a força. Porque se você possui a terra e você possui a força para manter essa terra nas suas mãos, no seu meio proprietário, você tem uma coisa muito mais importante do que o conceito da terra em si. A terra, materialmente falando, a terra não é importante porque ela é mística. A terra é importante porque sem a terra você não tem água nem comida. Você não tem abrigo. Você não tem o que fazer. Você vai morrer sem a terra. E é claro que as pessoas podem falar que a relação com a terra é uma relação muito mais importante e comunal. E, obviamente, as culturas tinham muitas culturas indígenas, por exemplo, tinham uma relação com a terra muito mais saudável. A terra pertencia a todos e a terra era compartilhada, porque a terra é importante para todos, porque a terra não pode pertencer a ninguém. Mas a partir do momento que a terra pertence, que existem jagunços que vão te matar caso você tente tomar a terra, que existe uma imposição de poder, a terra se torna um cerceamento fundamental. Porque sem a terra você não tem abrigo, sem a terra você não tem comida, sem a terra você não tem o ar para respirar, sem a terra você não tem a sombra para proteger do sol, e sem a terra você não tem praticamente nada. O acesso à terra é a fundamentação da propriedade privada no sentido material. E no sentido cultural, para você ter o acesso à terra, você precisa ter o controle sobre o corpo da mulher. E você precisa ter o controle sobre o corpo das pessoas. Para você ter o controle da terra, você precisa ter o controle das pessoas antes. Esse controle é feito a partir da violência de gênero e da violência sexual. É feito a partir do enforçamento inerentemente desigual das forças humanas em grupos. Uma pessoa apenas pode ter a terra e uma pessoa apenas pode possuir o mundo. Isso inevitavelmente gera guerra. E a propriedade se torna um cerceamento da violência. Você pode cercear qualquer coisa que você quiser. Apesar do que o liberal vai falar, dos direitos naturais, nada é natural do ser humano. O ser humano é um ser social. Nós nos adaptamos às culturas, às relações. O nosso cérebro literalmente vai mudar suas próprias estruturas para se adaptar à cultura que nós vivemos. O nosso cérebro vai literalmente alterar a sua forma. A nossa genética vai literalmente alterar-se. O surgimento do patriarcado se deu com a divisão do trabalho? Não. O surgimento do patriarcado se dá com a necessidade da propriedade privada. A divisão do trabalho é prévia ao patriarcado e a divisão do trabalho pode acontecer sem o patriarcado. Mas a hiperespecialização do trabalho acontece no patriarcado. Sim, a hiperespecialização do trabalho é uma pessoa que só faz uma coisa. Geralmente, nas sociedades mais antigas, o trabalho era dividido. Por mais que você tivesse uma divisão, por mais que você fosse o ferreiro também ajudava na criação de animais, ele também ajudava na plantação, porque o ferreiro não estava fazendo ferradura o tempo todo, 24 horas por dia. Porém, a hiperdivisão e a hiperespecialização do trabalho é gerada a partir do patriarcado, porque ao hiperespecializar as pessoas, você aliena as pessoas do seu meio. Se o ferreiro só faz coisas de ferreiro, você tá alienando ele do cara que planta, você tá alienando ele dos animais, você tá alienando ele do meio. Porque se ele só faz algo de ferreiro, você alienou ele do seu próprio meio. E essa é uma formação, e essa é uma das formações da propriedade privada. Mas a divisão do trabalho acontece antes e acontece em diversas formas. A divisão do trabalho é uma questão bem complexa, mas a divisão do trabalho ela é meio vaga por causa que ela acontece de diferentes formas em diferentes sociedades em diferentes tempos. Por isso que
nesse caso a divisão do trabalho se forma a, variantemente. E aqui nós temos uma questão. No final, nós temos... Eu estou fazendo tudo isso para estabelecer uma coisa bem simples. A propriedade privada é violência. Ela é a violência, ela surge com a violência, ela funciona a partir da violência. E ela só existe na violência, em um meio violento, e ela só existe enquanto a guerra surgir. E se a gente quer paz, verdadeira paz, justiça, a propriedade privada não pode existir. Não pode existir propriedade privada em um mundo justo, não pode existir propriedade privada sem violência. E nós estamos chegando em um ponto. Nós não podemos mais esperar. O foco humano na propriedade, em manter as estruturas de poder, tem destruído tudo que toca por séculos, mas agora está correndo. Nós estamos... O capitalismo está destruindo tudo que ele toca. Tudo se torna propriedade. As relações humanas se tornam propriedade. Tudo está sendo cerceado. Isso vai destruir a todos nós. Isso vai destruir a todos nós. Eu lembro de um artigo, há muito tempo atrás, falando que melhores relações comerciais dentro do capitalismo geram paz entre as nações, porque as nações não vão atacar as outras nações que elas têm relações de dependência comercial. E esse era um argumento liberal muito comum, onde se uma nação faz trocas comerciais com outra nação, ela cria uma dependência econômica daquela nação, então elas não vão entrar em guerra. Não. Isso nunca vai acontecer. Por mais que a nação não entre em guerra, eu não tô nem aí pra porra da nação entrar em guerra. Eu tô aí pras pessoas. Eu tô aí pras pessoas, pros seres humanos, pras coisas que existem no mundo, naquela região. A nação pode desaparecer e as pessoas vão ficar de boas. É uma ideia fundamentalmente errônea, porque é uma ideia fundamentalmente que se baseia na necessidade da existência da nação. Mas ao mesmo tempo, também não. Porque é claro que essas nações podem entrar em guerra. E a guerra se torna irrelevante em frente à destruição total de todas as relações humanas. Nós estamos sendo destruídos. Nós vamos destruir tudo que nós tocamos por causa de uma coisa que surgiu praticamente por acidente. Ao tornar a propriedade sagrada, nós condenamos todo o resto. Ao tornar a propriedade sagrada, nós condenamos o mundo. O que acha daquela tese do Pinker que as sociedades antigas eram mais violentas? O Pinker é um idiota. O Pinker é um imbecil. É isso que ele... E para finalizar aqui, as nossas sociedades são construídas a partir de uma violência inerente, fundamental, interna e completa. O próprio conceito de propriedade se torna violento no momento em que nós o construímos. A propriedade privada se torna uma questão de violência. Total. E quando a propriedade se torna a nossa prioridade, a violência se torna nossa prioridade. E no fim das coisas, nós não podemos mais esperar. Nós que aqui estamos por vós esperamos é uma frase antiga do cristianismo que fala que nós estamos esperando a salvação. Eu digo não. Nós não podemos mais esperar.
Nós não podemos mais esperar um salvador, uma revolução milagrosa, um milagre, os alienígenas. Nós não podemos mais esperar. O mundo não pode mais esperar. Nós destruímos o nosso ecossistema, nós destruímos nossa sociedade, nós estamos cerceando literal o conceito de ser humano está sendo transformado em propriedade. Nós não podemos mais esperar, nós não temos mais tempo, nós não temos mais nada. Nós não temos mais alternativas. Além da destruição completa, conceitual da propriedade privada. Bom, alguém tem alguma pergunta? Para finalizar? Bom, vejo vocês na próxima. Até mais, gente. Como a gente impede isso? Ah, peraí, só vou responder. Como a gente impede isso? Vocês sabem como. Tem uma maneira de impedir isso. A destruição completa do conceitual da propriedade privada, das opressões. E é claro, das hierarquias que a propriedade nos impôs. Deixe o caos reinar.